Hoje eu vim falar com vocês sobre uma das coisas que as pessoas mais me perguntam: como não esquecer as palavras novas que eu aprendo em inglês? Esse é um problema que se estende por todos os níveis, não é só dos iniciantes, não. Até alunos mais avançados me dizem: eu assisto séries, eu vejo filmes, eu leio livros, aprendo palavras novas, mas logo depois eu já esqueci. Como solucionar isso? Aqui a gente pode usar alguns dos conhecimentos que a gente tem sobre a memória humana. Na verdade, os cientistas ainda não entendem muito bem como a nossa memória funciona, mas a gente tem algumas teorias. E uma delas é a seguinte: o nosso cérebro armazena muito bem dois tipos de informação. O primeiro tipo é aquele que está relacionado à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, você nunca vai se esquecer de que fogo machuca, porque isso tem a ver com a sua sobrevivência. E o tipo número 2 é aquele que tem algum tipo de conexão emocional, algum tipo de valor emocional para você. É por isso que a gente nunca esquece momentos muito felizes ou até momentos muito tristes, que talvez a gente até gostaria de esquecer, mas não consegue. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar esses conhecimentos que a gente tem sobre a memória humana a nosso favor na hora de estudar inglês. Como que a gente usa o primeiro princípio? Como que a gente faz com que as informações que a gente aprende sobre o inglês sejam marcadas, sejam etiquetadas lá no nosso estoque, na nossa memória, como relevantes? A gente precisa utilizar essas palavras imediatamente. Então, assim que você aprender uma palavra nova, você vai pegar ou o seu celular ou um pedacinho de papel e você vai formar uma frase com essa palavra. Você vai imediatamente aplicar aquela palavra, porque isso sinaliza para o seu cérebro que esse conhecimento tem uso prático. Então, isso já te ajuda muito a memorizar essa palavra. E como que a gente aplica o segundo princípio aí da memória, que são as conexões pessoais e o peso emocional dessas memórias? Quando você for escrever essa frase de exemplo, quando você for usar essa palavra pela primeira vez, tente, sempre que possível, usar algum tipo de referência da sua vida. Então, por exemplo, digamos que eu aprendi a palavra sew, que significa costurar. Na hora de criar um exemplo com essa palavra, eu posso lembrar de algum membro da minha família, alguma pessoa que eu amo, que sabe costurar muito bem. Então, por exemplo, my grandma knew how to sew really well. É um exemplo aqui aleatório que me surgiu nesse momento, mas tente sempre aplicar essa técnica. Sempre tente trazer referências aí da sua família, dos seus amigos, memórias felizes, da sua infância. Tudo isso aí acaba tendo um grande peso emocional no nosso cérebro e também sinaliza uma informação importante para a gente. Por outro lado, meu povo, a gente tem que lembrar do nosso conceito aí de vocabulário passivo e vocabulário ativo. O que é o vocabulário passivo? São aquelas palavrinhas que quando você se depara com elas, você reconhece. Você pensa, já vi isso antes, eu sei o que isso significa. E o vocabulário ativo é aquele que a gente consegue puxar da memória facilmente e utilizar e aplicar. Para você passar uma palavrinha aqui do seu vocabulário passivo para o vocabulário ativo, só com muita prática. Então, sempre vão haver mais palavras no nosso vocabulário passivo do que no ativo. Isso é natural, isso é esperado. Principalmente se aquela palavra não faz muito sentido nas suas situações de comunicação. Então, digamos que você está assistindo Grey's Anatomy e você aprende a falar scalpel, que é o bisturi. Em que situações você vai falar bisturi em inglês? Situações muito específicas, né? Então é muito possível que essa palavrinha nunca saia do seu vocabulário passivo, porque é algo que você não utiliza nas suas conversas do dia a dia. E tá tudo bem, como dizem os jovens, né? É sobre isso e tá tudo bem. Você não precisa que o seu vocabulário passivo seja 100% ativo, ok? Agora, se você quiser saber como aumentar o seu vocabulário ativo, eu fiz uma live aqui sobre vocabulário que pode te ajudar.
Essas são as dicas que eu queria compartilhar com você sobre como não esquecer palavras novas no inglês. Você já é inscrito aqui no nosso canal e você já segue a gente no Instagram? Se não, vai lá seguir a gente e me deixa um comentário falando vim do YouTube, isso vai me deixar muito feliz. Eu vejo vocês no próximo sábado. Bye, bye!